turma, tudo bem? Vamos hoje, tá? Eu sei que vocês não fizeram, né? Em 2 dias a prova de vocês, mas hoje nós já vamos dar início ao módulo 2, tá? Capítulo 5. As páginas referentes a esse estudo, né? Referente ao capítulo 5, a Revolução Americana, vai da 285 a 293, tá bom? Então, depois da aula, vocês vão fazer uma leitura, quem tem livro, né? Quem não tem, vai, né, ver a aula novamente, vai fazer as anotações, né, que pode fazer através aí do slide, tá bom? Então, vamos lá, tá? O processo de formação dos Estados Unidos da América ele foi marcado por diversos acontecimentos, como a chegada dos colonos ingleses, a dizimação dos povos nativos e a ocupação de suas terras, o trabalho na produção agrícola, a escravização de africanos e o processo de independência conhecido como Revolução Americana. Então, neste capítulo, vamos estudar um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? Vamos lá. Aspectos gerais, tá? Então, vamos ver. Da Revolução Americana. Estados Unidos da América é um país localizado no continente americano, mais precisamente na América do Norte. O nome desse país é também expresso a partir de siglas como USA, US e EUA, que é a mais comum, tá? Os Estados Unidos são divididos em 50 estados. O território dos Estados Unidos limita-se ao norte com o Canadá, ao sul com o México, a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o Oceano Atlântico. O país é o terceiro mais populoso do mundo, superado somente pela China, com 1,3 bilhão de habitantes, e a Índia com 1,1 bilhão de habitantes. A população estadunidense é de aproximadamente 314,6 milhões de habitantes, distribuídos em um dos maiores países do mundo, ocupando uma área de 9.363.520 quilômetros quadrados, tá bom? Formação dos Estados Unidos. Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias, controladas pela metrópole, a Inglaterra, tá? Era a metrópole, né, dessas colônias. Dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam estas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Tá? Precisavam de matéria-prima, precisavam desses recursos para abastecer o mercado europeu. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobradas dos colonos norte-americanos. Tá? Então, os Estados Unidos da América são um país situado na América do Norte, formado por meio da colonização inglesa. A região era habitada por muitos povos indígenas antes de ser ocupado pelos europeus, os quais ao longo dos anos passaram a estabelecer um sistema de domínio, ocupação e exploração do território, tá? Os ingleses, no caso, né? Que passaram a dominar esse território. Aqui a bandeira dos Estados Unidos, tá? As 13 colônias estabelecidas em seu território se encontram simbolizadas nas 13 listras de sua bandeira oficial, enquanto as estrelas representam os 50 estados, tá bom? Que é formado os Estados Unidos. Colônias do Norte, tá? Antes, né, de explicar, as 13 colônias inglesas, no século XVI, iniciou-se a colonização inglesa na América do Norte. Mas somente no século XVII os ingleses empreenderam iniciativas mais efetivas de ocupação territorial, tá bom? Então, a colonização inglesa na América do Norte representava características diferentes dependendo da região, tá bom? Região colonizada por protestantes, né? A colônia do Norte, as colônias do Norte, os europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas da época. Lembra lá da reforma e contra a reforma protestante que nós vimos no 7º ano? Pois é nesse contexto aí, tá?
Eles saem da Inglaterra fugindo dessas perseguições religiosas e chegam na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias, também chamada de Nova Inglaterra. A região sofreu uma colonização com as seguintes características: mão de obra livre e não escrava, tá? Que é bem diferente das colônias do sul, que a gente já vai ver. Economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno, ou seja, do mercado dentro das colônias do norte, tá bom? Então, a maioria dos colonos que estabeleceram na colônia do norte era formada por calvinistas ingleses, né, conhecidos como puritanos, que migraram para a América a fim de fugir das perseguições religiosas que aconteciam na Inglaterra, tá bom? Puritanos, não sei se vocês lembram, né, como foram chamados as pessoas que pretendiam purificar a igreja anglicana, tá, que era, né, que surgiu lá no período da Contra-Reforma e Reforma religiosa, tá bom? As colônias do sul. Colônias como a Virgínia, Carolina do Norte, do Sul e Geórgia sofreram uma colonização relacionada à produção agrícola. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial, tá? Só faziam, né, comércio com a sua metrópole. Eram baseadas no latifúndio, mão de obra escrava, produção para a exportação para a metrópole e pela monocultura. Ou seja, tá, a monocultura, né, é um sistema de exploração do solo com especialização em um só produto agrícola. Então, o clima, né, mais quente e o tipo de solo nas colônias do sul favorecia o cultivo do tabaco, da cana-de-açúcar e algodão. Nessas regiões se desenvolveu uma produção agrícola voltada à monocultura, como eu acabei de falar, e à exportação. E para esse tipo específico de produção agrícola, muitas pessoas saíram forçadas da África para serem escravizadas nessas colônias, tá bom? Então, né, qual é a diferença? Vamos, né, entre a principal diferença entre a economia, né, dessas duas colônias, né, do norte e do sul, tá? Nas colônias do norte e também do centro, a economia era familiar, voltada para o sustento da população local e para o pequeno comércio, enquanto que as colônias do sul, a economia era baseada à monocultura e na exportação, tá bom? Então, resumindo, né, nesse aspecto, as colônias do norte e do sul, no século XVIII, não havia um sentimento nacional que unisse as 13 colônias. O interesse ou o desinteresse pela independência estavam relacionados ao tipo de atividade econômica realizada em cada região, tá, das colônias do norte e do sul. Inicialmente, para os latifundiários e comerciantes das colônias do sul, não era interessante separar-se da Inglaterra, pois os comerciantes ingleses compravam toda a sua produção agrícola. Assim, houve forte resistência à independência. E a elite agrária sulista, né, das colônias do sul, somente apoiou o movimento quando percebeu que a nova política inglesa poderia, de fato, prejudicar seus interesses econômicos. A gente vai estudar isso, né, só resumindo, tá bom? Você vai estudar isso mais adiante, tá bom? Os colonos do norte foram os primeiros a propor a ruptura, né, o rompimento, a separação com a metrópole, formando então sociedades secretas, estabelecendo uma grande e eficiente rede de comunicação, responsável pela divulgação dos ideais de liberdade. Então a gente vai estudar isso lá, né, na segunda aula, na próxima semana. Vai ter dividir esse capítulo em duas partes, a gente vai, né, ver os ideais, né, de liberdade e entrar, né, efetivamente na Revolução Americana e estudar todo esse processo que chegou, né, à independência das 13 colônias. Os povos nativos. Né? Na época em que os colonos chegaram à América do Norte, centenas de povos nativos já habitavam o local. Sua diversidade era grande e eles estavam distribuídos por um vasto território. Eram, né, os
Cherokees, os Sioux, Apaches, Chinooks e Iowas, né? São alguns exemplos de povos nativos da América do Norte. E essas populações apresentavam costumes e tradições bem diversificados. E a maioria deles praticava agricultura e a caça como modo de sobrevivência. E na época da colonização, os povos nativos eles foram dizimados pelos colonizadores, suas terras foram tomadas e milhares foram mortos nas lutas e batalhas de resistência. Atualmente, na América do Norte, ainda existem alguns grupos descendentes de povos nativos, tá? Como esses aí, né? Cherokees, Sioux, Apaches, né? Muitos deles ainda reivindicam na justiça os direitos de posse de território onde seus antepassados viviam, né? Terras, né, que eram deles. E aqui não é bem diferente do que no Brasil, né? Os remanescentes indígenas brasileiros lutam ainda, né, por posse de uma terra que lhes pertence por direito. Lutam na justiça para garantir essa posse. E o comércio triangular. Ao longo do século XVIII, as colônias inglesas na América estabeleceram relações comerciais com a África e com a Europa. Esse comércio ligava os 3 continentes e ficou conhecido como comércio triangular, né? Que ligava esses 3 continentes, tá? Num processo, né, de relações, né, comerciais. E aí vocês têm esse mapa aí, né? Vocês podem observar no mapa aí como ocorriam as trocas comerciais. Tá? A rota de comércio de escravizados, tá? Vocês podem perceber aí em verde, tá? Em azul marinho, né, a rota de matérias-primas das colônias inglesas, aí em vermelho, né, as rotas de produtos manufaturados da Inglaterra. Então, o comércio triangular ele foi um dos principais modos de entrada de africanos nas colônias do norte na América. E o trabalho escravo na região ela foi marcante, principalmente na região sul das 13 colônias. Tá bom? E a escravidão na América do Norte, em 1619, chegou à região da Virgínia o primeiro navio com escravizados para trabalharem na América do Norte, assim como ocorria no Brasil. Essas pessoas eram retiradas de seu local de moradia na África para trabalharem como escravizados. E, de acordo com os estudiosos, entre 1690 e 1860, cerca de 400 mil pessoas foram levadas de modo forçado para trabalharem na América do Norte. E o trabalho dos escravizados nas colônias era bastante desgastante. Grande parte deles compunha a mão de obra para as fazendas produtoras de matérias-primas para exportação, principalmente na região sul dos Estados Unidos, nas plantações. Tá? Plantações era um sistema de produção agrícola baseado em 3 características principais: grandes propriedades de terras, mão de obra escrava e monocultura. E é a resistência, né, à escravidão. A manutenção dos costumes e das tradições era um importante meio de resistência africana na América do Norte. Os escravizados eles realizavam cantos e danças, além de praticarem, né, suas crenças religiosas de maneira velada. Ou seja, o que é o velado? É o escondido, encoberto, tá bom? E ao longo dos anos, com a convivência afrodescendente nas colônias da América do Norte, as tradições de origem africana influenciaram o surgimento de muitos elementos culturais existentes na atualidade nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, né, sofrem muito, né, os afrodescendentes, né, muito preconceito. A gente está vendo aí o tempo todo, né, a polícia americana, né, matando os negros afrodescendentes, né, da América do Norte. Tá bom? E aqui a gente termina, tenham um bom estudo, façam a atividade, tá? A atividade é da página 291, 292 e 293, quem tem livro, tá bom? Faça essa atividade e assim que forem terminando, vão me enviando, tá bom? Até a próxima aula. Não esqueçam, né, de estudar.